Olá, professor. Cá estamos nós, como diz o velho lusitano, para darmos sequência ao nosso diálogo sobre esse bendito desse TCC. Enfim, vamos lá. Analisei o seu vídeo. Realmente eu achei, não sei se me esclareceu mais ou se me deixou também na dúvida, como você bem colocou lá, com relação à atitude dos alunos do colégio João Bênio, aqui no bairro Floresta, na região noroeste de Goiânia. Pois bem, a realidade dessa escola é exatamente essa. Os alunos, a partir do momento que foi liberado para que eles pudessem utilizar o boné, ou usar o boné, em vez de toda a escola dele a ideia, eles passaram a diminuir o uso do boné. Então foi algo bem estranho, né? E eu conversei com o coordenador hoje à tarde também, conversa com ele, e antes dessa proibição, até as meninas também queriam usar o boné e tentavam infringir essa ordem que era colocada lá, enfim. Mas o que acontece lá hoje é isso. Inclusive, o coordenador de lá é o professor Dalmiron, que é meu companheiro, e uma outra questão também é a questão que ele está trabalhando, a questão do grafite e da pichação na escola. O que acontece? Quanto mais é proibido, mais os meninos querem fazer isso, enfim. Eu percebendo na pesquisa que ele está fazendo, tem em alguns relatos que ele buscou, onde alunos falam que se deixar de ser proibido, parece que não vai ter muita graça. Não sei, eu acho que a gente tem que realmente pensar na ideia de repente, não sei se capricho seria a palavra correta, mas na ideia de que esse momento da vida de um estudante ou de um adolescente é um momento de muita rebeldia. Ontem, por exemplo, e o senhor tem razão quando você fala na questão de que quando nós estamos pesquisando sobre um assunto ou um tema, nós acabamos, em todo espaço que nós estamos, a gente acaba buscando informação sobre aquele tema. O meu filho ontem começou a fazer aula de teclado e eu levei lá na escola e tal. Para minha surpresa, cheguei lá, era um ex-aluno meu aqui da região que fez aula de música na UFG, e hoje ele abriu uma escola de música aqui na nossa região, e hoje ele dá aula para uma série de pessoas. E eu perguntei para ele como que, e hoje ele é um cara descolado e tal, mas enfim, aproveitei e perguntei para ele como que ele era na escola, como que ele se julgava quanto aluno na escola. Esse aluno falou para mim que ele era o tipo rebelde, que o capeta da sala, como ele mesmo denominou, era aquele cara que gostava de infringir as leis. Eu não sei se esse fenômeno está relacionado a essa fase da adolescência. Sei que ele se tornou um estudante competente, né, lá na UFG, abriu uma escola de música e hoje ele é bem sucedido naquilo que ele faz. Enfim, não sei se isso influencia tanto. Tá, mas aí o senhor aponta, né, eu acho que é algo que eu tenho que realmente ver, a questão do boné como identidade. Mas eu vou continuar com essa busca, até porque eu acho que ficou mais instigante até para a gente verificar e analisar esse comportamento, né? Eu não fiquei tão desestruturado quanto você ao perceber essa discrepância de comportamento dos alunos, né? Eu realmente, para mim é mais uma questão mesmo de investigar, de discutir de fato, enfim. E aí o senhor coloca também lá na questão, a questão
se cabe à escola, a escola e a educação trabalhar a identidade e também a tolerância e a intolerância. Eu acho que sim, eu acho que cabe à escola, até porque a sala de aula é um espaço de discussão, é um espaço de construção, é um espaço de discutir formas, tendências. Eu não acho que a escola deva se limitar, eu só não entendo que a escola esteja cumprindo esse papel, né? Eu não sei se eu penso que nem todas as escolas estão cumprindo esse papel de usar a sala de aula como um espaço de discussão, um espaço onde se dê voz aos alunos, onde se dê voz o professor também não é dado tanta voz quanto mais aos alunos, enfim, né? Então, assim, nós temos exemplos de escolas aqui em Goiânia, tipo o IEG, é esse o nome mesmo da escola, fica ali na Avenida Anhanguera, uma das escolas bem tradicionais de Goiânia, que o grupo de alunos lá, como é que chama? O Grêmio estudantil da escola é muito forte. Inclusive, quando tem greve, eles assumem certas posições e fecham a escola, ou eles resolvem apoiar ou desapoiar os professores, mas enfim, lá é muito forte, dentre outras escolas. Mas nas escolas que eu estou pesquisando, que eu estou buscando informações, nenhuma tem Grêmio estudantil. Então, o que acontece? Nas escolas onde não se tem Grêmio estudantil, onde não se existe movimento estudantil, os alunos praticamente ficam sem voz em cima daquilo que eles querem estabelecer na escola, né? E eu particularmente penso que as escolas de tempo integral, porque é onde o aluno fica muito mais tempo, deveria ser um espaço maior de discussão, porque lá é onde o aluno ele passa praticamente 8 horas dentro desse espaço, e ali ele está absorvendo cultura, e ele também tem o direito de transmitir essa cultura. Ele precisa, penso eu que seja uma via de mão dupla essa relação, onde o aluno aprende com a comunidade escolar, que vem professores, etc. e tal, aprende com os colegas, mas esse aluno também traz uma cultura para dentro da escola. E aí é onde eu penso que é um ponto que a gente precisa ver se esse aluno ele está sendo coagido a deixar essa cultura dele lá fora dos portões da escola, ou se ele está tendo essa liberdade para expor e para pensar, para falar, né? Enfim, e isso vai em todos os modos, seja na vestimenta, seja nos seus adereços, como agora tem uma moda agora na escola. As meninas estão usando uma fitinha na testa. Essa fitinha numa das minhas aulas causou. Por quê? Enquanto eu estava lá explanando o meu conteúdo, essa fitinha rodou a sala toda. Uma coisa mais estranha do mundo. Eu acho que o ambiente da sala de aula, na primeira fase, na segunda, mais na primeira fase, acaba sendo um fenômeno, porque tudo vira sensação. Aquela ideia lá do Zanon, lá do artigo que eu falei para você, quando fala que o boné poderia causar um tipo de alvoroço, eu penso que justifica, né, em algum aspecto essa questão poderia causar sim. Apesar que nessa escola eu dou só 3 aulas nessa escola no João Beni, a coisa ficou tão tranquila que o boné não é causador de nenhum problema, né? Não tem nenhum problema quanto a isso não. Mas enfim, o senhor também falou da leitura das obras, sim, eu acho que mesmo que tem que ler mesmo, apesar de nós estarmos de férias, nós também acabamos de chegar de viagem, e parece que a gente acaba se cansando mais, mas realmente tem que fazer as leituras e tem que encaixar isso dentro do tema proposto. Os dados dos alunos também,
entendi perfeitamente. Experiência com o boné. Eu já fiz essa experiência, inclusive eu até trouxe o boné, o objeto da experiência, que é esse aqui, ó. Enquanto eu estava coordenador na escola, fui algumas vezes com esse chapéu. Isso não causou nenhuma estranheza nem para a diretora, nem para os professores, ao ponto de hoje uma colega me mandar um WhatsApp falando que foi a uma loja e ela entrou dentro de uma loja e lembrou de mim através de um chapéu parecido com esse aqui. Porque, como você falou, traz elegância, não traz afronta, é algo bonitinho, é algo que lembra praia, é algo que lembra elite, né? Toda essa coisa, toda organizadinha, bonitinha. Mas, o que acontece? Tem o porteiro lá da minha escola, que ele vai com um chapéu desse. Olha que coisa mais estranha. O formato do boné causou, porque assim que os alunos viram esse porteiro lá usando um chapéu bem parecido com esse aqui, nesse formato, a primeira coisa que o aluno fez foi ir lá dar ele, falar, olha, eu não concordo, porque se nós não podemos usar, por que o coordenador pode? Mas quando eu usei o chapéu, ninguém acharam legal, nossa, eu não teria coragem de usar um desse, mas é bonito, os alunos, né, por parte dos alunos. Mas não causou estranheza, inclusive a forma que a professora se referiu a mim no WhatsApp foi, lembrei de você, seu chique. E essa boina aqui é a boina que o meu filho usa. Ele usa para ir para a escola, ele usa para ir porque é escola particular, ele usa para ir em shopping, para sair, ele gosta desse tipo de boina. Ele fala que é a boina da sorte dele. Mas enfim, então eu fiz essa experiência, acabo concluindo que essa questão do uso do boné na escola, ela acaba sendo mais uma questão de preconceito por conta. Eu acho que o final que a gente vai chegar na conclusão dessa pesquisa é de que o boné é um objeto que causa estranheza à comunidade da escola, principalmente dependendo do formato que ele é apresentado. Como eu disse para você, existem alguns tipos de bonés que eu vou inclusive colocar aqui na tela do computador para o senhor dar uma olhada. Ver se eu encontro aqui aquele que eu falei. Deixa eu ver aqui se eu encontro, até para mostrar aqui para você esse boné. Mas existem alguns formatos de bonés que a escola parece que tem um preconceito maior com relação a eles. E esses bonés, eles são, por exemplo, olha só, tem um aqui, esse aqui é um boné extremamente objeto de preconceito. Deixa só eu me situar aqui, peraí. É objeto de preconceito porque é da Pixar, esse boné,
que ele é extremamente proibido na escola, que é esse formato aqui, ó. Esse aqui é o feminino. Esse aqui é muito usado pelos rappers também e tal. Enfim, é um dos formatos que não são muito aceitos. Eu não achei o 1420 aqui, mas eu vou procurar e mostrar para você. Então, assim, existe uma espécie de preconceito com o formato da coisa, né? E a gente vai em busca em busca da conclusão dessa situação. Quanto o boné como comunicação, sim, o senhor colocou lá a questão da comunicação. Hoje ela ficou muito ampliada, né, a questão do WhatsApp. Só que como na época a história desse boné com esse símbolo ficou muito forte lá na Califórnia, nas escolas da Califórnia, o que aconteceu? Estigmatizou e acabou gerando esse símbolo nos bonés dos alunos, enfim. Mas eu concordo com a questão de que se a proibição é a questão da comunicação entorpecente entre os alunos, então não faz sentido, até porque hoje, com relação ao celular que você colocou, na minha escola especificamente, e nas escolas que eu já olhei aqui na região, os alunos entram com o celular, mas eles têm horários específicos. Um dos motivos que, enquanto eu estava coordenador, eu coibi a questão do celular, é porque o traficante ficava na porta da escola ou fora dos muros da escola e mandava mensagem para os alunos, para alguns alunos que serviam de como é que fala? Uma espécie de contato dele lá dentro da escola. Eles mandavam mensagem e dali ele passava droga no horário do recreio. Os meninos passavam por cima do muro, pegavam a droga e distribuíam nas escolas. Então, por esses motivos, a gente acabou, mas nada a ver com relação ao boné. Com relação às leituras, voltando para a parte teórica um pouquinho, eu achei bem interessante, lá no livro do Stanley Brás, ele retrata a relação de afetividade que as pessoas têm com as suas roupas e objetos, tanto no aspecto material como imaterial. Então, nesse aspecto, eu acho que a escola, lá, voltando na questão a questão da educação e a relação da identidade do aluno, eu penso que todos nós temos uma relação pessoal com os nossos objetos, com aquilo que nos faz sentir bem, que nos deixa com uma aparência melhor. Talvez não seja aquilo que as pessoas à nossa volta pensam, mas a gente tem uma relação muito pessoal com os objetos que a gente vai acumulando e comprando, assim como acontecia com Marx, né, nesse período da história. Pode-se citar as reflexões sobre consumo, né? Ele coloca valor dos bens de consumo, capitalismo e materialismo. Claro que tudo isso está interrelacionado. Claro que existe, por exemplo, você vai hoje no mercado em Goiânia, tem as lojas específicas onde vendem certos modelos de bonés. Você não acha isso em qualquer loja. Se eu quiser um boné, por exemplo, parecido com esse aqui, eu vou numa loja de departamento, lá eu vou encontrar, mas esses bonés que nós estamos falando especificamente, eles não são encontrados em qualquer lugar, eles não são encontrados em todas as lojas de departamento que a gente vê em shopping, por exemplo. Tem as lojas específicas. Ainda sobre a questão do apego da memória, né? A gente sabe que os objetos, eles trazem, eles fortalecem a memória, a nossa memória, a memória do indivíduo. O autor faz questão de salientar também a importância que as roupas têm em nossas vidas.
que os objetos também têm nas nossas vidas, suas marcas humanas, sua moldura, a pessoa que usou determinada peça, o valor sentimental de quem a possui. Então existe toda uma ligação das pessoas com aquilo que elas compram, que elas adquirem, que elas veem, que elas resolvem ter para si. Então existe todo um link, né, entre as partes e daí por diante. O autor também estabeleceu uma sensação de perda cada vez que a loja de penhores, não só pela representação de aquecimento que o casaco tem como valor simbólico que ele possuiu. Quando eu li esse parágrafo, eu lembrei do aluno que ele tem que abrir mão do boné amarelo com a aba preta na hora que ele chega na porta da escola. Tentando entrar dentro da ideia dele, como será que ele se sente quando ele tira. Eu já questionei ele, é apenas um questionamento para o diálogo. Como será que ele se sente ao tirar o boné? Porque ele é um menino que, apesar de ser branco, mas o cabelo dele é muito enroladinho e assim bem carequinha e tal, né? Como será que fica a ideia dessa pessoa no momento que ele tira esse boné e adentra os portões da escola, né? Eu lembrei disso aqui na hora que eu li esse parágrafo. E aí lá mais no finalzinho, mais um parágrafo, fala assim: sua família, a família de Marx, não podia frequentar determinados ambientes, pois todas as roupas que tinham estavam penhoradas. Para os Marx, a penhora de suas roupas delimitava sensivelmente suas sensibilidades sociais. E a Inglaterra nessa época era um centro industrial da cadeia têxtil, em que Marx se viu totalmente inserido. Assim analisou o funcionamento dessas peças. Enfim, então eu penso que os objetos, seja ele de uso, seja ele de roupa ou bonés, ou de uso, esses adereços que as pessoas compram para se sentirem melhor, eu penso que precisa ser revisto e analisado melhor dentro desse ambiente da escola. No começo eu confesso para você que acabou me mudando um pouco a mentalidade a partir dessas pesquisas, porque eu sempre fui do lado do contra, ou seja, do lado a favor de não permitir que o aluno fosse para a escola de boné, baseado naquela teoria de que o aluno tiraria a performance da aparência do aluno quanto aluno. Mas eu fui surpreendido nessa nova escola onde eu estou dando essas 3 aulas, quando eu entrei numa sala para dar aula, a minha primeira tendência foi pedir para que os alunos tirassem o boné, porque é o meu cotidiano lá na escola. Pedi para que eles guardassem. Só que o que aconteceu? Eu não fiz, porque eu percebi que tinha mais de um aluno usando. Então depois eu fui ver se era permitido, e foi onde eu entrei nesse assunto com os coordenadores acerca dos bonés. Mas nós professores, acabamos por não sei se seria alienação, mas acabamos nos limitando a essa questão. Chegou na sala, o aluno está de boné, todos os professores são autorizados, são intimados a convocar o aluno a tirar o boné e guardar na mochila, e caso ele se recuse, ele vai para a coordenação. Se ele se recusar a levar o boné, vai ele e o boné para a coordenação. Então a coisa é bem pesada mesmo.
Quem sabe a partir disso. E aí o meu preconceito. Era preconceito porque o que é preconceito? É um conceito antecipado daquilo que você não sabe. Ao aprofundar nessas pesquisas, eu estou mudando um pouco a minha concepção. Não sei se eu vou conseguir fazer mudanças na minha escola. Eu acho que nessa altura do campeonato não, porque já vem uma ordem, uma autorização, uma orientação lá de cima. Então, não sei se eu conseguiria fazer essa mudança, mas eu vou discutir. E, em princípio, eu não queria entrar na discussão de defesa, eu queria apenas manter o campo neutro, mas instigar a coisa. Bem, esse aqui foi com relação ao Stalibras, com relação ao Michel Foucault. Quando eu fui olhar o contexto lá do Michel Foucault em Vigiar e Punir, eu até achei muito pesado, porque no decorrer do tempo eu acabei meio que esquecendo o quanto é brusco a questão do Michel Foucault em Vigiar e Punir para a França do século XVIII. Era muito violenta, e ele fez, principalmente aquele início do livro, é muito complicado, né, a punição ao Damien, parece que é Damien o nome dele, é muito pesada, e enfim, né, eu até fiquei repensando se caberia dentro dessa pesquisa, porque é algo muito pesado mesmo. O senhor deve saber do que eu estou falando, que a coisa... Mas o que aconteceu? No decorrer do desenvolvimento do livro, eu vi coisas interessantes que eu acho que cabem tranquilamente dentro da nossa proposta. Como, por exemplo, ele fala... porque depois que passou, que a França parou com essas punições tão severas que era nesse período, influenciado pela igreja, claro, depois que foi repensando essa questão do preso, essa questão do presídio, essa questão da punição, a coisa acabou caindo numa rotina muito chata. Ele acaba colocando assim, olha, tantos minutos para se vestir, outros tanto para descansar, horários rígidos de trabalho e de refeições. E a pergunta que Foucault tenta responder no livro de 1975 é: por quê? O que levou o sistema judiciário do Ocidente, em especial da França, caso estudado detidamente na obra, a deixar de lado a tortura e a execução pública e preferir as prisões, supostamente visando a corrigir os criminosos? Então essa é uma das perguntas que ele faz, né? Só que ao mesmo tempo que parou com essas execuções, veio aquela rotina, né, que na própria leitura dá para pensar que é uma rotina chata, entendeu? Horário para isso, horário para aquilo, e vira aquela coisa. E a resposta que Vigiar e Punir dá a essa pergunta é complexa, mas pode-se dizer que ela depende de todas as principais transformações da sociedade francesa entre o século XVII e XIX. Nesse período, muitas coisas mudou. O poder absoluto dos reis acabou dando lugar a uma república moderna, assim como ocorreu em outros lugares do planeta, os quais, aliás, seguiram o exemplo francês. Mas, paradoxalmente, o poder do governo para controlar a vida dos cidadãos não necessariamente ficou menor, apenas mudou de forma. Então, e aí é onde eu acho que se encaixa, entendeu? A gente acaba querendo, olha, o aluno, quando ele entra para a escola, ele é vigiado pelo coordenador, ele é vigiado pelo professor, ele é vigiado pelos colegas, enfim, ele acaba, porque se um colega vai infringe uma dessas leis, não propriamente só a do boné, mas infringe uma das leis, e o outro colega não pode, ele acaba indo lá dedurar também o colega, dizer que por que ele pode, por que eu não posso, enfim. Vigiar e Punir aborda o problema da institucionalização do poder de forma muito nova,
o que deixou marcas profundas nas pesquisas históricas e sociológicas que se seguiram a ele. O livro traz a compreensão de que o poder não é só uma força exercida verticalmente, de cima para baixo, mas atravessa e constitui cada espaço das relações no interior da sociedade e, de fato, as relações de poder elas são muito... sempre vai ter um para obedecer e um que vai mandar. E ai daquele que não obedecer. Então, nesse quesito, o aluno acaba tendo que se submeter. E essa questão que nós estamos falando do boné é apenas uma das muitas proibições. Tem escola, por exemplo, em uma das reuniões que nós tivemos em UMAS, do curso, algumas colegas professoras colocaram que na escola de uma professora em específico, os alunos não podiam usar calça vermelha. Os alunos não podiam usar calça verde, amarela, né? Baseado naquela ideia de que o grupo Restart não tinha uma boa visibilidade, pelo amor de Deus, dentro da sociedade. E foi proibido de fato, proibição de bermuda, dependendo da bermuda que seja, aquela bermuda surfista. Não é o caso da minha escola, mas nós estamos pegando apenas uma pontinha do iceberg, se a gente for ver que está sendo cerceado o direito do aluno dentro das instituições. Então, a ideia de poder ela vem sendo exercida talvez de forma errônea, né? Então, como eu estava falando, o livro traz a compreensão de que o poder não é só uma forma exercida verticalmente e tal. Diz Fabiano Lemos, doutor em filosofia pela Universidade, essa é uma fala dele, do estado do Rio de Janeiro, e pela Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, trocando em miúdos, diz ele, para Foucault, a punição dos criminosos se transforma em grande parte porque o jeito de exercer o poder também mudou nos séculos em que a execução pública é precedida por suplícios era a regra. Pode-se dizer que o destino dado aos criminosos era a manifestação física da vingança do rei sobre seus súditos. Outra coisa, eis a raiz da tendência comum até hoje a exigir que os presos trabalhem para se sustentar, sejam úteis à sociedade e outros slogans do tipo. Por outro lado, a capacidade de vigiar do Estado se multiplica exponencialmente dentro de todas as suas instituições, né? Então, o que acontece? Eu estou com um probleminha aqui, professor, porque a pilha da máquina está começando a dar o piripaque ali. Eu teria que falar bem mais, mas eu vou ter que ir para as considerações finais. Mas tem mais coisa, por exemplo, a questão do panóptico, não sei se o senhor viu, claro que deve ter visto sobre isso na questão do livro, e a questão do vigiar mesmo. A escola tem essa questão, acabei me perdendo. Mas o que acontece? Foucault, aliás, no século XIX, a punição passa a integrar um sistema de controle social mais amplo que Foucault chama de disciplina, uma série de mecanismos que visam separar o indivíduo dos outros e de si mesmo, e assim qualificá-lo como são o louco, normal ou anormal, sadio ou doente, bom cidadão. Na minha escola eu tive uma coisa tão nojenta, por exemplo, que tinha uma professora que, por ela ser religiosa, ela separava os meninos das meninas dentro da escola. Na hora de descer para a educação física, era essa a função dela, ela era professora de educação física. Ela separava os alunos de um lado, os alunos do outro. Depois, quando nós vimos que a coisa estava andando, porque ela começou a discriminar alguns alunos gays na escola, a gente chamou ela para uma conversa. Então, assim, olha, acaba que nós, professores, principalmente da primeira fase, nós criticamos muito o Estado, mas nós acabamos sendo agente do Estado
para transmitir certas coisas que não deveriam ser transmitidas. Nós acabamos sendo agente de preconceitos, agente de punição, né? O Estado acaba nos usando para transmitir esse tipo de coisa, né, estranha na vida dos alunos. O Estado tenta transmitir a imagem de que esse poder exercido sobre os indivíduos é benevolente, algo que supostamente pretende apenas corrigir e reformar a pessoa, mas nunca apenas puni-las. Isso, porém, revela uma intolerância crescente contra qualquer desvio das normas de comportamento. Ao mesmo tempo, certos delitos ligados ao funcionamento financeiro de grande escala desse tipo de sociedade. Enfim, não vai dar para falar os 40 minutos, mas a minha consideração é essa. Eu vou realmente me debruçar em cima desses dois autores e fazer esse fechamento. Creio que a próxima, só para fechar a questão do encontro, que eu perguntei para você se a gente teria encontro presencial. Não foi apenas uma pergunta. Pode ficar despreocupado, entendeu? Quanto a isso, eu entendo perfeitamente a correria, tanto sua também, quanto minha, ou a própria dinâmica do curso. O senhor pode ficar despreocupado quanto a isso. Era só mesmo porque, em cima de uma construção dessa aqui, a gente precisa dialogar, a gente precisa de diálogos mais consistentes, de diálogos mais no tete a tete. Eu penso que seria mais interessante, mas se não dá, é bem tranquilo, tá? Não tem burocracia com isso, não. Outra questão, deixa eu ver aqui, a questão dos modelos dos bonés. Minha ideia é pegar os bonés dos alunos. Eu quero fotografar esses bonés, ou seja, então eu vou ter que fazer isso quando eu voltar das férias, né, no início de agosto. Eu vou pedir para alguns alunos trazerem os bonés deles. Eu não vou comprar, até porque depois eu não vou saber o que fazer com isso, mas eu vou pedir a esses alunos que tragam, vou fotografar esses bonés, vou transformar em um slide e pedir também, pretendo pedir para que cada aluno que traga me fale sobre o significado desse boné. Acho que aí a gente vai entrar dentro daquela construção da identidade do boné e do aluno junto ali. Boné, não sei se pode colocar o nome do aluno, identificar o aluno, mas pode, né, vou ver isso depois. Mas coloca o boné tal, aluno, e a fala do aluno, né, ali diante do boné. Acho que vai ficar bem interessante essa construção. Vi o videoclipe que o senhor colocou para mim do Emicida, chocante, muito chocante. E eu entendo o seguinte: eu acho que quando uma sociedade é oprimida demais, ou quando o sujeito é muito oprimido, como aconteceu lá no caso de Caldas Novas, que eu falei para o senhor anteriormente, quando o sujeito se vê oprimido, se vê retraído, quando o opressor apela demais, quando ele usa demais, como disse aqui, a questão do seu poderio sobre o sujeito, quando ele vai além, como mostra lá no videoclipe, onde a moça, o senhor, você acabou colocando a questão do chapeuzinho da menina negra lá, mas tem também a questão do batom. Eu não sei se você observou esse ponto, a questão do batom, de nem o batom ela poderia usar para servir aquela família ali, né? E mais a opressão também de ser cantada, cantada ali pelo patrão também. Então eu acredito que quando há esse tipo de opressão demais em cima do sujeito, também acredito nas reações, como acontece ali naquele videoclipe, muito bem produzido, diga-se de passagem, mas é muito interessante. Agora, a outra questão, volto simplesmente para enfatizar a questão do grafite e a questão do boné dentro
juntar a questão da música, arte visual e tal, em cima da finalização do projeto, ou do trabalho. Eu estou em construção disso, eu ainda estou pensando como fazer, como que eu vou me situar nisso. Eu até gostaria de algumas sugestões suas. Se você puder me passar alguma sugestão quanto a isso, eu ficaria muito grato, porque eu ainda não pensei de como fazer. Talvez eu tenha que pesquisar música. Esse campo da música, do rap, não é o meu. Não por questão de... por questão de não afinidade mesmo. Eu gosto de analisar letras. De vez em quando eu analiso algumas letras, vejo muito essa questão social, você entendeu? Mas não são os tipos de música que eu ouço habitualmente. Meu negócio está mais para MPB, música clássica, músicas, alguns rock leve, essa coisa bem mais tranquila. Mas enfim, faz parte da sociedade e a gente tem que acatar, mas eu vou ver onde que isso é inserido. Acho que deu os 40 minutos, né?